Diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos falar mais uma vez com o nosso Pai. Deus bendito de toda graça, de toda glória, aqui estamos, Senhor, para te louvar nessa manhã, pelo teu imenso amor, pela sua graça derramada sobre nós, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de domingo após domingo nos reunirmos em tua casa, em torno da tua palavra, Senhor, para que assim possamos te louvar e te adorar em espírito e em verdade. Teu povo aqui reunido, Senhor, para bendizer o teu nome, para louvar-te, para engrandecer-te no nosso meio. Ó Deus, pedimos agora, Senhor, com fé, fala no nosso coração, ó Pai. O Senhor conhece os nossos anseios, anelos e desejos. O Senhor conhece cada um de nós, nossa mente e o nosso coração. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor perdoe-nos dos nossos pecados. Venha nos purificar nesse momento, Pai. Limpa a nossa alma e nos anima e encoraja na fé cristã, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quero compartilhar esse trecho da palavra do Senhor com vocês. E são 8 versículos, onde Tiago fala a respeito da fé e da perseverança. Então vamos analisar quem é que escreve essa carta e para quem. Veja aí no versículo 1 que ele se apresenta como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Tiago? Esse Tiago não é o Tiago o apóstolo, pois o Tiago apóstolo ele foi morto muito cedo na história da igreja. A gente vê isso em Atos capítulo 12, que Herodes mandou perseguição aos cristãos e Tiago foi passado a fio da espada e morto como um mártir. Então, mediante ao contexto da carta, parece que essa carta foi escrita um pouco posteriormente, então não poderia ser esse Tiago. E normalmente então os estudiosos vão atribuir a escrita dessa carta, a autoria desta carta a Tiago, o irmão de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 5, que nem os seus irmãos criam nele naquele momento. Então Tiago, apesar de ter crescido ao lado de Jesus, era incrédulo acerca da divindade de Jesus. Mas a Bíblia diz que depois da ressurreição, Tiago passou a crer. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que o próprio Jesus ressurreto se apresentou, apareceu a Tiago. E então ele se tornou uma coluna da igreja. E lá em Atos capítulo 15 nós vemos que ele liderou o concílio de Jerusalém, se tornou ali uma figura importante da igreja primitiva. Então é esse Tiago, irmão de Jesus, que se apresenta aqui no primeiro versículo como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É interessante isso, porque ele poderia dizer: eu sou o irmão do Senhor, mas ele prefere se apresentar como servo de Jesus, como um escravo de Cristo, que faz a vontade de Deus, que cumpre a vontade de Deus. E ele escreve essa carta, aí no versículo 1 você ainda vê quais são os destinatários. Ele escreve para as 12 tribos que se encontram na dispersão.
E ele coloca aí, saudações. Essa linguagem de 12 tribos da dispersão, ele quer dizer sobre o povo de Israel, o povo de judeu, que foi disperso, que não estava em Jerusalém. Você sabe que as 10 tribos do norte foi deportada pelos assírios, e logo depois as 2 tribos do sul pelos babilônicos. Então o povo se dispersou pelo mundo depois dessas perseguições. E nem todos retornaram a Jerusalém, apesar de uma grande parte do povo de Deus ter conseguido retornar para Jerusalém, muitos ficaram dispersos pelo mundo. Além disso, em Atos capítulo 8, vemos que grande perseguição veio sobre a igreja e muitos tiveram que sair da Judéia e se espalharam por todas as nações. Então é um povo que, por ser perseguido, saiu de Jerusalém, e é por isso que usa-se aí a palavra dispersão, ou também pode ser traduzido como a diáspora, o povo judeu que foi espalhado pela terra por causa da perseguição. Isso quer dizer que é o povo de Deus do Antigo Testamento, mas que tem uma aplicação para nós. Nós somos essas 12 tribos hoje, porque o Evangelho chegou para todas as nações. E a Bíblia usa a linguagem que nós somos o Israel de Deus. Isto é, nós somos povo de Deus, a igreja de Jesus. Então, os ouvintes primários dessa carta são essas 12 tribos, a Israel espalhada por causa da perseguição, mas também somos nós, porque nós somos a igreja do Senhor espalhada pela terra. E então, ele diz aí o motivo pelo qual ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta para encorajar os cristãos que estavam passando pelo sofrimento. Ele escreve para fortalecer a fé desses irmãos, para que assim eles pudessem entender quais são os motivos que levou Deus a permitir com que eles passassem pela perseguição e pelo sofrimento. E a primeira lição que nós aprendemos aí, irmãos, é que nós devemos nos alegrar com as provações. Veja aí o que diz o versículo de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Veja que Tiago aqui, irmãos, admite que o crente, aquele que teme ao Senhor, passa pelas provações, passa pelas dificuldades. Ele não é inerte a essa realidade. Isso é contrário do que alguns falsos mestres ensinam, que se você for fiel no dízimo, nas campanhas, nas atividades da igreja, você jamais vai passar por algum tipo de sofrimento. Tiago parece que não frequentou esse tipo de igreja. Ele acredita e mostra para nós, inspirado pelo Espírito Santo, que o cristão, eu e você, vamos passar sim. E ele diz aí por várias provações, não é por uma provação, mas por diversas provações. Isso dá a ideia de que elas sempre virão, e dá também a ideia de que elas são variadas. Todo tipo, toda sorte de provações. E o que nós aprendemos aqui é que nós devemos nos alegrar com essas provações. A gente vai entender o porquê que a Bíblia fala isso para nós. Mas pense você, meu irmão e minha irmã, que você pode imaginar que esses ouvintes de Tiago, os leitores dessa carta, podem pensar da seguinte maneira: ora, Tiago está lá em Jerusalém, junto com a igreja, e nós estamos aqui padecendo todo tipo de sofrimento, e ele está lá, tranquilo, suave, calmo e sereno, sem entender a nossa realidade, e ainda mais vem dizer para mim e para você que nós devemos ainda nos alegrar com as provações. Será essa a verdade? Claro que não, porque Tiago também viu na própria Judéia a perseguição. Ele viu, por exemplo, a morte do primeiro mártir, Estevão. Ele viu grande perseguição vindo à igreja. Então ele entendia, e num tom pastoral, num tom acolhedor, ele quer de alguma maneira fortalecer e encorajar esses cristãos a entenderem o porquê que nós passamos pelas provações. Então isso também é para mim e para você. A pergunta é: que tipo de provação que eles passavam? Bom, a igreja do primeiro século, irmãos,
era formada principalmente pelas pessoas mais desfavorecidas da sociedade, pessoas com pouco dinheiro, pessoas que estavam sem casa, pessoas que estavam passando sofrimento, perseguição, e conforme o contexto da carta do Tiago, normalmente eles eram oprimidos pelos ricos. Eles eram um povo simples, muitas vezes destituídos de recursos, e os arrogantes, os ricos, que normalmente eram seus patrões, os oprimiam e abusavam da boa vontade deles. E além disso, levavam eles diretamente para o tribunal diversas vezes. Quando a perseguição ela é amenizada no sentido físico, ela se tornou então uma perseguição de viés jurídico. Eles arrastavam esses irmãos para o tribunal para oprimir eles. Então eles passavam todo tipo de perseguição, de sofrimento, a perda de entes queridos, a perseguição física, a perseguição moral, a perseguição religiosa. Então eles estavam passando por todo tipo de provação. E aí Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Essa é a linguagem bíblica, irmãos, não só de Tiago, mas 1 Pedro 1,6 diz também: nisso exultais, se alegrem, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que vocês sejam contristados por várias provações. Se alegrem na salvação, mesmo que vocês estejam passando por sofrimento e provação. O apóstolo Paulo repete isso em Romanos capítulo 5, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação, a provação tem uma finalidade. Deus tem um propósito com a provação, e é um propósito bom, é um propósito louvável. E ele explica isso para nós aí no versículo de número 3. O objetivo da provação é produzir em nós perseverança, continuidade, uma fé robusta, uma fé sólida, para saber lidar com as situações difíceis. Olha o que ele diz aí, versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. A provação da fé, ou seja, as tribulações provam a nossa fé, para ver se eu e você verdadeiramente estamos alicerçados em Cristo Jesus, a nossa rocha, ou se somos pessoas levadas pelas circunstâncias da vida. Uma vez confirmada a fé, produz em nós perseverança. A ideia aqui, irmãos, é da purificação de metais. É o ouro ou a prata que é refinado pelo fogo. O ouro bruto precisa ser colocado na fornalha para retirar dele as impurezas, para que ele se torne um ouro puro. Deus está falando conosco através da sua palavra, que Ele permite, Ele autoriza que eu e você passemos por provações com a finalidade de nos purificar e fortalecer a nossa fé, retirando as impurezas e nos fortalecendo numa fé viva, para que eu e você estejamos preparados para passar pelas diversas situações da vida. É isso que significa, irmão, ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus significa que mesmo você não entendendo, mesmo você não vendo o dia de amanhã, mesmo você não compreendendo as circunstâncias ao seu redor, você não murmura, você não desfalece, você não entrega os pontos, você continua de alguma maneira crendo em Deus e dizendo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é ter fé. Ter fé não é olhar para Deus e falar: Deus, faça tal coisa, Deus, eu exijo, Deus, eu decreto, eu declaro que deve ser dessa maneira. Isso não é fé.
Fé é quando eu e você, passando pelo vale da sombra da morte, passando pela dificuldade e pelas provações da nossa vida, olhamos para o Senhor, declaramos para o Senhor: Senhor, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor, como sábio que é, tem uma finalidade. Eu sei, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas de alguma maneira estão conduzindo a minha vida. E eu confio em você. Eu confio no Senhor, que o Senhor é bom. E que essa provação não veio até mim, não bateu na porta da minha vida para me destruir. O Senhor não é sádico. O Senhor não se alegra com o sofrimento do seu povo. Mas o Senhor tem uma medida exata, entregue a nós, para produzir em nós perseverança. Veja o que diz aí: produz perseverança, cria perseverança, gera perseverança para continuar. E é quando a provação vem sobre a nossa vida, é que é separado de nós as impurezas, e a gente vê verdadeiramente quem está fortalecido em Cristo e quem não está. A provação purifica a igreja, ao mesmo tempo que ela fortalece e produz no coração dos crentes a perseverança. Sabe o que isso significa? Significa que tudo é, de alguma maneira, um processo. Eu e você não gostamos dos processos normalmente. A gente sempre gosta do resultado. A gente sempre gosta do que vai vir, qual vai ser o resultado de tal coisa. Mas o que Tiago está nos ensinando é que o processo é importante. E nós temos, irmãos, que aprender a passar pelos processos. Os processos que envolvem a nossa vida. A expectativa do amanhã. A expectativa de Deus agir nessas circunstâncias. Mas não eu me alegrar um dia quando isso ou aquilo for resolvido. Eu me alegrar agora, entendendo que Deus é meu Pai Celeste. E que Ele tem um porquê de cada situação, seja um problema financeiro, um problema de saúde, alguma coisa que você gostaria que fosse de tal maneira, mas não é. É um processo que Deus, o nosso Pai, está gerando em nós, com uma finalidade de produzir em mim e você uma perseverança para enfrentar a vida com sabedoria. Tudo na vida é um processo, irmãos. A semente que cai sobre a terra precisa passar pelo processo da germinação. Quando ela se torna uma muda e vai crescendo, ela precisa ser regada. E qual que é a expectativa de quando eu lanço uma semente na terra de uma árvore frutífera? Ora, que ela chegue à sua fase adulta e produza frutos. Mas isso não anula e não ignora o processo. O processo é fundamental. E durante o processo as tempestades vêm sobre ela, o sol escaldante bate, o frio, a geada vem, mas tudo isso não serve para destruir a semente, pelo contrário, mas para que ela seja fortalecida e se torne uma árvore robusta e produza frutos. É assim também quando o bebê é concebido no ventre de uma mãe. Ele está ali exposto às circunstâncias, às dificuldades, à saúde da mãe. Mas mesmo assim, ele vai crescendo e crescendo para que ele esteja preparado para o momento do nascimento. E isso acontece dentro de um processo que o próprio Deus criou. Processos não podem ser quebrados, irmãos. Veja, por exemplo, se você fraturar um osso do seu corpo, e você for até o médico, o que ele vai fazer? Mesmo com toda a tecnologia da medicina, ele não pode fazer nada além do que engessar o seu braço, a sua perna, o lugar onde foi fraturado. Mas ele vai dizer que você vai ter que esperar o processo acontecer. O osso então se reconstituir. E então aquele lugar que foi quebrado e reconstruído mais uma vez, os médicos dizem, dificilmente ele quebra novamente, porque por ter sido quebrado e ser juntado novamente, ele fica calcificado e se fortalece. São processos com uma finalidade. Os processos de Deus na minha vida e na sua vida é para produzir perseverança.
Isso significa que Ele está gerando em nós imunidade espiritual para as batalhas da vida. Para que você olhe para trás e entenda que todo o processo que Deus fez na sua vida tinha um porquê no futuro. Para que você pudesse lidar com situações ainda mais difíceis, mas com fé e perseverança e a confiança no Senhor. E o versículo 4 então diz: ora, a perseverança, ela deve ter a sua ação o quê? Completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O objetivo da provação é produzir uma perseverança que faça com que eu e você não sejamos cristãos deficientes, para que em nós não falte virtude alguma. Você precisa de paciência, você precisa de graça, você precisa dar perdão a alguém, você precisa olhar para as circunstâncias com fé e com confiança, você precisa aprender a passar pelos processos. Deus está utilizando os processos para tirar de nós as deficiências, porque o objetivo dele em nós é que nós sejamos completos, íntegros. Integridade dá a ideia de um caráter total formado em nós. Cristo está sendo formado em nós. Cristo é o homem perfeito. Cristo é o varão perfeito que não pecou e que passou pelas provações com sabedoria e confiança no seu Pai. Então Ele é a medida exata para que nós olhemos para Ele, aprendamos com Ele e não sejamos cristãos deficientes. Em outras palavras, meninos da fé. Uma igreja que prega que tudo é prosperidade e que não vai passar por sofrimento, vai criar cristãos deficientes. Uma igreja que sempre vai focar no experiencialismo, naquilo que você sente, nunca vai gerar um coração verdadeiramente robusto na fé. Mas uma igreja que ensina a palavra de Deus, que não nega, irmãos, que nós vamos passar sim por provações, mas que de alguma maneira Deus está agindo por meio delas para produzir perseverança, vai gerar uma igreja madura. E esse é o objetivo de Tiago. O objetivo de Tiago para aqueles irmãos da dispersão é: olha, vocês estão passando provações, mas entendam, foi assim, sempre foi assim com os profetas. O próprio Cristo nos alertou sobre isso. Ele disse que bem-aventurados sois aqueles que são perseguidos por causa da justiça, e que eles devem se alegrar e se exultar, porque grande é o galardão deles. Tiago está familiarizado com a linguagem bíblica do Antigo e do Novo Testamento, dos seus irmãos da fé, que nunca nega a realidade de que eu e você somos provados, para que nós passemos para um novo nível na nossa fé cristã. É quando a provação vem, que aquilo que a gente prega, que você ouve e que você deve aplicar no seu coração, é colocado à prova para ver se você verdadeiramente absorveu. E se você verdadeiramente está vivendo isso, ou se é só uma realidade de conhecimento intelectual. E produz então a perseverança, para que sejamos perfeitos e íntegros sempre. Então, quando que termina esse processo? Ora, não termina nunca nessa vida. Vai terminar só quando a gente for para a glória. Isso significa que eu e você sempre vamos passar pela provação. O processo só termina quando a vida termina. Mas ser perfeito e íntegro é uma realidade para agora. Pelo fato de o processo só terminar no porvir, não significa que Deus não está trabalhando conosco agora para que eu e você sejamos perfeitos e íntegros. O próprio Cristo falou: sede perfeitos como nosso Pai Celeste é. A integridade não significa a ausência absoluta do pecado. Significa alguém que em todas as virtudes cristãs vive de maneira íntegra. Amor, graça, paciência, mansidão, domínio próprio, alegria, gozo, sabedoria. Deus está
trabalhando tudo isso em nós de maneira constante para a glória dele. As tribulações produzem em nós um eterno peso de glória. Elas são passageiras porque a nossa vida é passageira, mas Deus é um artífice perfeito que molda o meu e o seu coração todos os dias. Mas a gente precisa aprender a não murmurar, a enfrentar de frente, não pela força humana, mas confiantes na sabedoria de Deus. E então, meus irmãos, a gente vai precisar do quê? Sabedoria. Vamos precisar de sabedoria. Veja o que diz versículos 5 a 8. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Essa palavra está ligada diretamente com o versículo 4. Está falando assim, para que vocês não sejam deficientes. Mas se alguém for deficiente na sabedoria, faça o seguinte: peça sabedoria a Deus, que Ele vai dar. Ele vai dar aí, diz o quê? Liberalmente. Que sabedoria é essa, irmãos? Não é a sabedoria que aprende na faculdade nem na escola. Não é a sabedoria dos cursos de treinamento dos coachings. Não é a sabedoria dos diplomas, irmãos. Porque eu sei que existem muitas pessoas que têm diversos diplomas estampados no seu escritório, mas que não têm sabedoria para lidar com os dilemas da vida. A sabedoria aqui dita por Tiago é a sabedoria de Provérbios, a sabedoria do homem e da mulher temente a Deus. E lá em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabedoria que se aprende na prática, na vida cristã, no caminhar com o Senhor. E é uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus para nós. Eu e você, se necessitamos de sabedoria, devemos pedir a Deus, porque Ele dá liberalmente. O que significa isso? Ele não está com a sua mão mirrada para entregar para mim e para você a sabedoria. Ele deixa que a gente passe por provações, mas em meio às provações nos dá sabedoria para lidar com cada um dos dilemas que eu e você enfrentamos. E sabedoria é o que mais nós precisamos na hora do sofrimento, não é verdade? Sabedoria quando está tudo bem é fácil, mas na hora do sofrimento, que você precisa decidir entre o A e o B, entre como lidar com aquela pessoa difícil, com aquela situação difícil, que o médico não resolveu, que o patrão não resolveu, que o banco não resolveu, então eu falo: Senhor, me dê sabedoria para lidar com isso, porque eu sei que o Senhor é um Deus sábio. Você pode derramar sobre mim sabedoria para eu te glorificar em meio ao sofrimento. É a sabedoria igual Salomão pediu. Você se lembra? Salomão, pode pedir qualquer coisa. Ah, Senhor, me dê muita grana para eu esbanjar o ouro, a prata, os palácios. Foi isso que ele pediu? Senhor, eu sou apenas um menino e eu preciso conduzir o teu povo. Me dê sabedoria. O que Deus fez? Deu sabedoria para ele. Sabedoria sem medida. E o Deus de Salomão é o nosso Deus, que está aqui hoje. Ele pode dar sabedoria para nós. Nós vivemos uma guerra cultural, uma guerra espiritual, uma guerra entre as trevas e a luz. Vivemos numa guerra política, vivemos uma guerra até mesmo evangélica, porque infelizmente hoje a realidade evangélica do nosso país é dificílima. Mas Deus vai nos dar sabedoria, vai dar sabedoria para mim e para você. Não sabedoria para você louvar a Deus no culto, é sabedoria também para você enfrentar a segunda-feira da manhã, para você enfrentar o cansaço do meio da semana, para você enfrentar a angústia da sua alma, para que você enfrente os seus dilemas com sabedoria e com gratidão, sabendo que Deus de alguma maneira está provando a nossa fé, mas ao mesmo tempo Ele dá os meios, os recursos necessários para que a gente continue e persevere. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E o que é a palavra impropera? Olha o que diz aí: e nada lhes impropera. Essa palavra é difícil de nós compreendermos. Quer dizer o seguinte: às vezes algum irmão te empresta um dinheiro, por exemplo. Aí você usa o dinheiro, aí passa mais um mês,
Aí você vai pedir dinheiro para ele novamente. Aí ele fala assim: mas eu não te dei dinheiro mês passado? É jogar na cara aquilo que ele já te deu. Está improperando. Está colocando na sua face: eu já te ajudei, não posso te ajudar novamente. Está falando que Deus não é assim. Esse não é o caráter de Deus. Ele deu sabedoria no passado, e mesmo que de alguma maneira você tenha falhado na missão, você tenha errado, Deus é um Deus de graça e misericórdia. Ele vai dar novamente. Aí você pede: Senhor, me dê sabedoria. Ele não joga na sua cara: ah, eu te dei e você agiu assim. Não, ele fala: vou te dar sabedoria sim, que ele nada nos impropera. Mas há uma condição, irmãos. A condição é, do versículo 6, que nós devemos pedir com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui ele está falando para pedir com fé. Isso não significa exigir de Deus, mas significa que eu e você pedimos de maneira humilde, com confiança no Senhor. Aí então ele usa duas linguagens para falar sobre o homem que pede, mas com dúvida. Primeiro, a onda do mar. A onda do mar é agitada pelo vento. Quando o vento bate, ela vai. Quando o vento não bate, ela não vai. Ele está falando que o crente não pode ser assim. Existem crentes que quando o vento, a brisa suave bate, ele está louvando a Deus na igreja. Ó Deus, Tu és meu Deus forte, minha rocha, minha aliança. Mas quando vem o sofrimento, aí ele murmura. Ele é um homem dobre, que é a segunda figura que usa aqui. Sabe o que significa isso? Ânimo dobre é uma só palavra no grego, que significa duas almas. É um homem e uma mulher que está dividido. Uma hora louva a Deus, bendiz ao Senhor de todo o coração, e a outra hora está murmurando e negando a fé. Ele está falando que Deus não concede sabedoria para esses, mas para aqueles que confiam, independente das circunstâncias, na tempestade e na bonança, na alegria e na tristeza. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver bem em qualquer situação. Eu sei passar escassez e abundância, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então ele diz: eu aprendi. E eu e você estamos aprendendo, irmãos. Através das provações, Deus tem levado a mim e a você, a essa igreja, para uma maturidade maior na nossa vida cristã. Porque os tempos vão ser ruins, irmãos. Essa é a notícia bíblica. Mas a nossa fé vai ser uma fé forte, robusta, fortalecida, para nós passarmos pelas circunstâncias juntos, louvando a Deus, bendizendo a Deus, no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes. Ele sempre estará conosco. Que Ele nos ajude, em nome de Jesus.